Olá, gente! Como é que vocês estão? Tão bem? Então, a gente passou boa parte do bimestre passado falando de frações. A gente definiu frações, encontrou frações equivalentes, aprendeu a simplificar a fração, aprendeu a comparar a fração, aprendeu um monte de coisas sobre frações. O que a gente vai começar a fazer agora? Aprender a fazer as operações com frações. A gente vai aprender soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, tudo com frações. Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai aprender as primeiras operações, que são de adição e subtração de frações. Vocês vão ver que é bem tranquilo de entender, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda uma mensagem para mim lá na sala de aula Google, que eu vou responder vocês, beleza? Então vamos começar. A gente vai dividir soma e subtração de frações em dois casos, do mesmo jeito que a gente fez lá com comparação de fração. Quando os denominadores das frações forem iguais e quando os denominadores das frações forem diferentes. Vamos começar vendo como que a gente soma frações quando os denominadores são iguais. Coloquei aqui pra gente, ó. Quando os denominadores forem iguais, como é que a gente vai fazer para somar ou subtrair as frações? A gente vai repetir o denominador e vai fazer a conta de cima, somar ou subtrair os numeradores. Por que a gente faz isso? Ó? Vamos transformar para o que vocês entendem bem, que é comida, né? Sempre que a gente transforma para comida, o negócio fica mais fácil. Vamos pensar que são 2 barras de chocolate. A gente já aprendeu a representar coisas por frações. Ó. Nessa barra de chocolate, a gente tem quantos pedaços? A gente tem 4 pedaços. Desses 4 pedaços, você ganhou 3, que são esses laranjados aqui. Então, essa fração dessa barra de chocolate aqui, a gente representa por 3 quartos. A gente já aprendeu a fazer isso, não é? O denominador é o total de pedaços, o numerador é quantos eu quero. Nessa barra de chocolate aqui, ó, é igualzinha, tá dividida do mesmo tanto. Só que agora dessa barra você ganhou 2. Então, a representação dos chocolates dessa barra aqui é 2 quartos, 2 de 4. Se eu perguntar para você, bom, quantos chocolates você vai ter no total? Ah, você vai ter 3, 4, 5. Você vai ter agora 5 pedaços. Só que vocês lembram como é que a gente representa frações quando eu tenho mais de um desenho? O meu denominador vai ser o número de partes de um inteiro somente, não é? Então, eu pego somente um inteiro aqui, ó. Um inteiro tem 4 partes. Então, o meu denominador continua sendo 4. E em cima, eu pego o total de partes pintadas, não era isso que a gente fazia? Quantas partes eu tenho pintadas? Ó, 3, 4, 5. Então, o total de chocolate que você vai ter é 5 quartos. Vamos prestar atenção no que a gente fez aqui, ó. A gente somou esses dois. Como é que a gente somou? Eu repeti o denominador e somei os meus numeradores. 3 mais 2, 5. Foi isso que a gente fez. É tranquilo vendo pelo desenho, não é? Então, é isso que a gente faz, ó. Quando os denominadores das frações são iguais, não tem problema. A gente repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Vamos ver alguns exemplos, ó. Vamos lá, eu quero somar essas frações. 1 meio mais 21 meios. Mesmo denominador. Mesmo denominador, a gente repete o denominador e faz a conta com os numeradores. 1 mais 21. 1 mais 21 é 22. 22 meios. Aí, vocês lembram pra mim o que eu falei pra vocês? Que sempre que a gente der resposta em forma de fração, a fração tem que ser simplificada. 22 meios eu consigo simplificar por quem? Eu consigo simplificar por 2. Então, a gente vai fazer a simplificação por 2. 22 dividido por 2, 11. 2 dividido por 2, 1. Que é a mesma coisa que 11. Acabou. Encontramos nosso resultado. Viu como é simples? Vamos fazer mais um exemplo, ó. 5 terços menos 2 terços, ó. Mesmo denominador que é 3. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador e vai fazer a operação nos numeradores. 5 menos 2.
5 menos 2 é quanto? 3. 3 terços, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Nem sempre vai dar número inteiro, tá bom, gente? Número natural. Foi só uma coincidência aqui, às vezes vai dar fração. É esse caso aqui, ó. Outro caso, ó, 7 oitavos menos 5 oitavos. Não é o mesmo denominador? O mesmo denominador, a gente vai repetir o denominador e vai fazer o que com os numeradores? Vai fazer a conta nos numeradores. Então, 7 menos 5, 2. 2 oitavos. Essa fração aqui dá para simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 2. Então, a gente vai fazer a simplificação. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Acabou. O resultado vai ser 1 quarto. Entenderam, gente? Tranquilo? Aí vocês vão lembrar comigo lá de comparação de fração. Quando eu tinha numeradores iguais, a gente comparava só os numeradores. Quando a gente tinha denominadores iguais, a gente olhava para os numeradores e dizia quem era a maior fração. O problema surgia quando a gente tinha denominadores diferentes. Porque quando a gente tinha denominadores diferentes, a gente não podia dizer qual era a maior fração diretamente. A gente tinha que fazer um processo, que era tirar o MMC dos denominadores e usar a regra da borboletinha, para transformar para as frações com o mesmo denominador. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que eu vou somar ou subtrair frações com denominadores diferentes? Eu vou utilizar esses passos que eu coloquei aqui para vocês, que são basicamente os mesmos passos que a gente utilizava lá na comparação de fração. Primeiro passo, MMC dos denominadores. Segundo passo, encontrar as frações equivalentes com o mesmo denominador, usando a regra da borboletinha. Vocês lembram da musiquinha? Borboletinha, tá na cozinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ser a mesma regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E por último, a gente vai somar as frações resultantes, que vão ter o mesmo denominador. Mas, professora, por que a gente faz todo esse trabalho? Porque agora vamos voltar lá para os chocolates. Vamos supor agora que eu tenha esse chocolate dividido em 3 partes e que eu te dei uma parte. Então, aqui você tem 1 terço. E eu te dei mais essa parte aqui desse chocolate. Só que esse chocolate estava dividido só em 2 partes e eu te dei 1. Então, eu te dei 1 meio. Tem como eu representar por esses desenhos aqui uma fração só? Do jeito que tá aqui, não tem como. Por quê? Porque a gente viu que só se fala em fração quando eu tiver partes de mesmo tamanho. Essa parte aqui não é do mesmo tamanho dessa parte aqui. Então, não tem como eu representar por uma única fração do jeito que tá aqui. Mas vamos pensar o seguinte, ó, vamos tentar fazer o seguinte. O MMC entre 2 e 3 é 6, não é? O MMC entre 2 e 3 é 6. Vamos tentar dividir cada uma dessas minhas barrinhas de chocolate em 6 partes iguais? Aqui eu já tenho 3, não é? Então, basta eu dividir cada uma dessas no meio aqui, ó. Dividindo cada uma dessas no meio aqui, eu vou ter 6 partes. Aqui eu tenho 2 partes, então eu tenho que dividir cada uma dessas partezinhas aqui em 3, não é? Vamos dividir em 3 partes iguais, ó. Vocês vão fingir que são iguaizinhas, tá? Agora eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes aqui. Agora, todas essas partes aqui, ó, são iguais, não são? Se todas essas partes aqui são iguais, agora sim eu posso somar os pedaços. Por quê, ó? Meu denominador é o número de partes aqui, que é o meu MMC 6. E eu no meu numerador? Meu numerador vai ser o total de partes que eu tenho pintadas. Quantas partes eu tenho pintadas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sextos.
Como é que a gente chegou no 5? Transformando as frações agora, ó. Agora eu não tenho mais 1/3, eu tenho qual fração? Eu tenho 2 sextos. Agora eu não tenho mais 1/2, eu tenho qual fração? Eu tenho 3 sextos. Somando essas duas frações, eu fiz o quê, ó? Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 3, 5. Viu como é facinho de entender o que a gente está fazendo para somar essas frações? Vamos fazer alguns exemplos agora, sem desenho, para ver como é que vai ser? Utilizando o nosso método, ó. Primeiro passo, MMC dos denominadores. Segundo passo, regra da borboletinha. Terceiro passo, soma os numeradores, repete o denominador. Ou subtrai os numeradores, repete o denominador. Então, vamos lá. Primeira fração que eu quero somar. 1/2 mais 1/3, que foi aquela que a gente acabou de somar com o desenho. Mas agora vamos fazer sem o desenho. Primeiro passo, MMC dos denominadores. Vamos lembrar, ó? Coloca um número depois do outro, passa a barra e fatora. Aqui vai dar por 2, que dá 1 e 3. Não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 1 e 1. O MMC, ele tá no pé da escada. Ele pega todo mundo desce multiplicando. 2 vezes 3, 6. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. O que eu vou fazer com esse MMC? Ele vai virar o meu novo denominador aqui da minha fração. O meu novo denominador vai ser 6, que é o MMC. Como é que eu acho os meus numeradores agora? Fazendo a regra da borboletinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra sempre, ó. Regra da borboletinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou fazer com cada uma das minhas frações, ó. Vou fazer até colorido aqui pra gente, ó. Primeira fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a gente vai fazer, ó. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal que tá aqui da operação, que é o mais nesse caso. Vou fazer com a outra, eu vou trocar de cor. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a gente faz, ó. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Agora, o que a gente precisa fazer? Repete o denominador e faz a operação aqui em cima. 2 mais 3, 5. Não deu a mesma coisa? 5 sextos. Viu como é fácil, gente? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. 5/2 menos 3/4. Primeira coisa que a gente faz é o quê? MMC dos denominadores. Os denominadores aqui é 2 e 4, ó. Coloca um do lado do outro, separado pela vírgula e fatora. Dá por 2, não dá? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá por 2. Coloca o 2 aqui. 1 repete, 2 dividido por 2, 1. Acabou a fatoração. O MMC tá no pé da escada e pega todo mundo. Todo mundo desce multiplicando. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o MMC entre 2 e 4 é 4. Vamos voltar lá? O que eu faço, então? Coloco o 4 aqui no meu denominador. Ele é um novo denominador. O que eu vou fazer para encontrar os numeradores? Regra da borboletinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a gente vai fazer, ó. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Repete a operação, que aqui é o menos,
e eu faço com outro. Ó. Regra da borboletinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Acabou o nosso problema. Repete o denominador e faz a conta aqui no numerador. 10 menos 3, 7. Então, o resultado vai ser 7 quartos. Tudo bem, meninos? É só isso que a gente precisa saber para fazer soma e subtração de frações. Acabou. Então, quando os denominadores foram iguais, a gente só repete o denominador e opera os numeradores. Quando os denominadores forem diferentes, a gente vai lembrar sempre da sequência, ó. MMC dos denominadores, regra da borboletinha e depois repete o denominador e opera em cima. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda uma mensagem para mim lá na sala de aula Google que eu vou responder vocês. Não deixa a dúvida passar, gente. Manda mensagem mesmo que eu respondo vocês o mais rápido que eu puder, beleza? E façam atividade, que eu vou deixar para vocês lá na sala de aula também. Eu vou deixar o PDF da atividade que eu quero que vocês façam. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder a atividade no caderno. Não precisa copiar as perguntas. Vocês vão ver as perguntas no PDF, responde no caderno. E lembra sempre, ó, tira aquela fotinho para mim e envia lá, porque vai valer formativa e também a presença na nossa aula. Tudo bem? Um abraço para vocês. Qualquer coisa a gente está aqui. Até a próxima aula.